Bem-vinda, Vilma, socióloga Vilma. Vilma, Salve, salve, Ana Prestes, salve, salve, Felipe, tudo bom? Hoje é um Tudo dia bom? esquisito, né? Pode começar comentando o dia, então. O que você está achando aí dessas novidades do dia? Uau, para nós que estamos no front da luta e que batalhamos muito para que o Brasil se livre de uma tutela militar que é secular, né? E como que as esquerdas, no seu conjunto, esse enfrentamento que nós temos feito ao longo dos anos e como que essa noite militar ela não termina no Brasil, né? Como que eles estavam se organizando, orquestrando para se manter no poder. E isso de maneira não por dentro do jogo democrático. A gente vivenciou uma experiência brutal de um governo tomado por militares. É realmente um absurdo o que a gente está vivendo e a gente não se livra. Para mim, que quando eu penso assim, a situação da Bahia, como que nosso povo e nesse Brasil inteiro, como que a gente luta, 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 e sempre a gente volta a esse capítulo antidemocrático de uma instância, uma instituição que não compreende que esse não é o seu papel. Essa que é a questão, Ana e Felipe. Essa é uma questão muito importante para nós. Eles não cumprem o seu papel institucional. E isso nos custa muito, porque a gente avança democraticamente e depois a gente tem que retornar, né? Isso é um gasto de energia, é uma mensagem que vai colocando na cabeça da população uma mentalidade autoritária, porque mesmo as pessoas, né, que hoje pela manhã, quando eu vi a Rosângela Hilário conversando com Mauro e Rebeca ali, né? Que potência, né? E falando da força do Conselhão, como as mulheres têm agido ali naquele espaço, exatamente em defesa de direitos e para a gente remover essas barreiras antidemocráticas do meio da sociedade. Eu penso que tem essa força, mas foi só para começar, né? o Vilma, o Calejão, que estava aqui antes de você, ele dizia que hoje, com as operações de hoje, em que se prenderam não, em que houve operações de busca e apreensão na casa de militares, há um ponto de inflexão na história da República, pelo menos da nova República, que é a primeira vez, após o acordo da anistia, onde ninguém foi punido, né, mas também, né, a parte que torturou não foi punida, militares começam a responder sobre seus crimes. Você concorda com ele? Você acha que a operação de hoje foi um ponto de inflexão na história da República? Felipe, eu concordo. Bom, em geral, eu concordo com o Calejão, né? Que ele está em cima de uma leitura política e, ao mesmo tempo, a fala dele é uma fala de enfrentamento, é uma fala de peitar essa situação. Eles não acreditavam. Isso é uma questão que eu até falei assim para a Ana mais cedo, né? Eu disse, esse é um dia inacreditável, né? É um dia inacreditável porque eles apostaram em nos esmagar, asfixiar a sociedade brasileira, as forças que lutam por liberdade, por democracia, e que essa ação institucional nunca chegaria a eles, né? Eles vão usando muitos como bucha de canhão. As questões, Felipe, que nós vivenciamos naqueles 6 anos horrendos que em outubro de 2022 nós colocamos um ponto final e a gente espera que realmente seja um ponto final, porque quando aquela propaganda da farmácia popular que a mulher pergunta, né, com sua criança sofrendo com asma, ela pergunta: é para mim também?
Eu acho que a gente está mandando uma resposta e dizendo: esse projeto que foi colocado aí é um projeto autoritário, antipovo, que odeia a sociedade brasileira e as suas possibilidades de transformação. Nós nunca vamos apostar na ideia de um país militarizado, mas havia um projeto de militarização e controle das instituições por uma mentalidade militarizante. O horror e os resultados do Enem, eu falei do Farmácia Popular porque foi de muita criação, mas quando você vê o resultado do Enem, Felipe, que não vem nenhum entre aquelas notas das escolas militares, essa é uma mensagem muito forte também, porque se vendeu para a sociedade brasileira que, para disciplinar a juventude, empurra para as escolas militares, controla os cabelos, controla a negritude, que está aqui orgulhosa com a juventude. Então, nós não Inclusive, queremos... Vilma, desculpa te interromper, eu queria te dar uma notícia, que eu já dei mais cedo, mas eu acho que você vai gostar de saber. O tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, desmaiou quando recebeu a Polícia Federal. Ou seja, o comandante das operações psicológicas não estava preparado psicologicamente. Essas são as Forças Armadas. Eu quando vi essa notícia, eu pensei, essa surpresa mesmo política que eles estão tendo. E essa ideia de submeter a sociedade brasileira a um projeto militarizado para controlar, isso é muito absurdo. E eu estou falando dos exemplos na sociedade porque é daqui que a gente conversa. E é daqui que eles também tentam se legitimar perante grupos que não estão aqui, em geral, no debate político, no cotidiano, que é aquilo que a professora Rosângela Hilário chamou das maiorias minorizadas. E eu, observando, eu fico chamando dessas maiorias minorizadas e esmagadas, no que Sueli Carneiro também chamou de uma população asfixiada pelo horror, porque são projetos também inscritos em ideias racistas, misóginas, patriarcais, né? E de celebração da vitória, né? Horrivelmente, de um único grupo na sociedade. E que, por isso, a perplexidade quando chega por exemplo, pela primeira vez ali, né, na 6ª Região Militar, um general negro, e a gente fica pensando, é importante que esse homem também está falando em projetos de emancipação, porque quando a gente olha para o filme do Sylvia Tandler e a gente vê, né, quando ele olhou para os dois lados, o que foi ali, aquela opressão nos anos 60, e ele disse, houve resistência também. Você está falando dos militares que disseram não, né? Do Sylvia Tandler? Os militares que disseram não. E a gente, eu fico pensando assim, nossa, Ana, para mim, que junto com minhas companheiras do Movimento de Mulheres Negras, nós que passamos 10 anos ali no território apoiando lutas quilombolas como Rio dos Macacos, Marambaia, o nosso povo em Alcântara, no Maranhão, né? Quanto que esses poderes tentaram esmagar esses movimentos. E assim, foi a comunicação feita por vocês, feita ali, a gente começou, tudo que tiver de pós-TV na internet, a gente estava botando a cara, porque vendo tantas lideranças ameaçadas, quando a gente vê hoje esse entrelaçamento entre dominar as terras do povo quilombola, dos povos indígenas, o poder dos que estão dizendo que a demarcação zero, né, que não é, e os entrelaçamentos com esses poderes militares, sempre eles estão juntos. Sim. Então, essa questão para nós, mais do que nunca, nesse tempo e nesse dia de hoje, nós precisamos falar a gente quer uma escola livre de uma mentalidade militar,
Nós precisamos mais do que nunca falar em reforma agrária, nós precisamos falar nos jornalistas ameaçados, nas defensoras e nos defensores de direitos humanos ameaçados, que é uma covardia, né? E todos que têm tombado de Mãe Bernadette, de Nega Pataxó, né? E de todas as mães que, assim como as mães de Maio, lutam pela sobrevivência dos seus filhos que ficaram, porque elas já perderam muito. Então, são muitas questões numa sociedade sob controle de uma mentalidade militar e que não desiste do poder. Eles não desistem e desvirtuando o papel deles deliberado pela Constituição de 88. Eu acho que a gente precisa falar dessa coragem da sociedade de organizar a luta contra essas forças antidemocráticas. Eles tramaram um golpe para todo lado, né? E tentaram convencer outros a toparem esse projeto antidemocrático, antipovo, antissociedade brasileira, né? E uma sociedade que, apesar de toda a trama que foi feita com 300 bilhões para eles ganharem as eleições, nós não desistimos um único dia. Eu digo, as forças democráticas estão enraizadas em cada uma daquelas mulheres, como aquelas senhoras de Pernambuco, no Recife, que foram para a pracinha com seu bolo e o seu papelzinho. Às vezes você está num ambiente altamente hostil, e chega uma mulher. Eu fui no interior, no Cisal, na Bahia, a mulher ela não podia falar, que o cara ali do prefeito estava do lado. Ela falou, minha filha, aparece minha barraca para comer uma farofa que você está cansada. E quando eu cheguei lá, ela falou, você sabe que aqui todo mundo já está decidido, né? Todo mundo está decidido. Eles pensam que eles vão mandar na gente. É tão lindo a força do nosso essa resistência, povo. Né? Eu queria, a gente já está caminhando para o final, eu queria te fazer, então, uma última pergunta sobre 2024 como um ano eleitoral. Então, isso tudo que você está relatando aí, daqui a pouco vai voltar a acontecer nas eleições municipais. Você acha que esse avanço das investigações, das apurações e também até de prisões vai ter impacto nessas eleições? Porque uma das grandes preocupações hoje, inclusive do governo Lula, é ter bons resultados nas eleições municipais. É exatamente por esse caminho, Ana, porque 2024 é a estrada, é a encruzilhada maravilhosa, né, para 2026. E essa é uma eleição diferente que a gente está batalhando muito para que muitas mulheres sejam eleitas, que muitas representações que nunca alcançaram do ponto de vista do apoio e muitas vezes do desempenho eleitoral por conta de ter o apoio e de nós mudarmos a fotografia, principalmente das representações. Basta a gente dizer que das eleições de 2020, imagine, né, mais de 58 mil vereadores e vereadoras, a gente tem ali um percentual muito pequeno, e quando a gente vai para o poder executivo, olhar para as pessoas que se importam com as pessoas, que têm conexão real com as lutas das cidades, por creche, por trabalho, possibilidade de compras solidárias, a partir da agricultura familiar, para virar aquelas contas do PNAE, né? Do Programa de Aquisição de alimentos para alimentação escolar, pensar no manejo de resíduos sólidos, porque nós sabemos que 80% do que vai para o lixo não é lixo, e tudo isso você vai mudando as mãos de onde está o dinheiro a partir das cidades,
Essas são coisas decisivas. E o cuidado com as águas dos municípios. Quem está nessas lutas e está preocupado com essas questões somos nós. Né? Somos nós. E é por isso que a gente tem tanto orgulho de ser de esquerda. Porque essas questões e essas agendas, elas são da esquerda. Quando a gente vê em Diadema um cuidado com os direitos humanos para não transformar as guardas municipais em outras brigadas militares e cuidar dos direitos humanos e falar também em segurança pública nessa perspectiva, essas são agendas que nos desafiam e é o campo da esquerda que está debatendo essas questões para melhorar a vida nas cidades. Portanto, eu penso que esse esforço ele será traduzido, precisa ser traduzido em potência eleitoral nessas eleições de 2024. E a gente está falando isso usando uma metodologia, Ana e Felipe, que para a gente é muito importante, lembrando de Grada Quilomba, né? E lembrando de vovô, Antônio Carlos dos Santos Vovô, presidente do Bloco Afro-Ileaie, que este ano celebra 50 anos, né? Do Carnaval da Bahia, plantando revolução para o mundo. Eu vou te enviar um artigo que saiu hoje, você já deve ter visto na Folha. Muito lindo o artigo, né? E a gente pensando, o que eu estou fazendo como método aqui? Eu estou falando das coisas boas e da posição política que nós temos e estou neutralizando o que nós não queremos propagar. E eu acho que esse é um importante exercício político a ser feito em 2024, porque 2024 são as portas abertas, é o portal para a gente atravessar para 2026 e fazermos da política um lugar onde a gente sabe que a gente nasceu foi para brilhar e não para morrer de fome. Né? Então, viva nós, viva as águas, viva o Ileaie e viva a potência diversa na política. É tão bom para nós ter Érica Hilton, é tão bom para nós ter todas elas, né? E para a gente fazer dessa mudança nas capitais e nas pequenas cidades lá do interior, onde as pessoas sofrem tanta opressão, é tão importante. A política é para isso. Marielle nos disse que era para isso e Bené está aí, 82 anos nos ensinando que a política é para isso. Muito bom. Obrigada, Vilma. Obrigada, Vilma. Beijo grande. Bom carnaval para você. Muita força. Axé. Axé. Axé.